O seu diagnóstico deu que você tem diabetes tipo 2. Não acredito nisso! Calma, que nem tudo tá perdido. Não! Nem tudo tá perdido. Eu só tenho que passar algumas recomendações pra você, tá bom? Ó, doce, a partir de... Não, meu Deus do céu! Beijinho, brigadeiro, pudim! Sonho, não! Calma, acabou a partir de hoje, tá? Refrigerante, corta. Ai, meu Deus do céu, eu amo coca. Eu não bebo água, eu bebo coca. Acabou. Coca, não! A partir de hoje você vai ter que beber água. Ai, meu Deus do céu, Acabou. E também o senhor bebe? Bebo. Acabou também, tá? Não, cerveja não. Você pode arrancar a minha vida inteira, até minha mãe, mas cerveja não. Calma, Não. Lucas, calma. Eu amo cerveja. Tem que praticar exercício físico também, Você tá acha que bom? eu pratico exercício físico? Eu fico o dia inteiro assistindo futebol em casa. Olha o tamanho da minha barriga. Então, isso vai mudar a partir de hoje, senão o Não senhor pode já mudar, vai mas parar. não tira a cerveja, pelo amor de Deus. Sim, Lucas, porque ela aumenta o nível de... Não, meu Deus do céu, não. Não. Eu estou com diabetes, o que eu vou fazer? Eu tenho a solução. Eu sou o Dr. Lucas e vou ajudar você a controlar a sua diabetes. Vai. Olá, irei falar sobre a história do diabetes e como foi a evolução do tratamento. No ano 1500 a.C., no Egito Antigo, os médicos daquele tempo registravam casos de pacientes que costumavam urinar além do normal e emagreciam até morrer. Na Grécia, entre os anos 80 e 138 d.C., o médico Aretaeus lançou o termo diabetes mellitus para conceituar a respeito do gosto adocicado na urina dos pacientes. Somente em 1776, Matthew Dobson criou um método para identificar a concentração na glicose na urina. Em grego, o termo diabetes significa sifão, em decorrência da constante passagem da água exagerada pelo rim. A doença só foi reconhecida no ano de 1812, na publicação da primeira revista, The New England Journal of Medicine. Naquele tempo, o nível de ocorrência do diabetes na população ainda era desconhecido. Já naquela época, a maioria dos pacientes desprovidos do tratamento morriam em semanas ou em meses. Em 1889, os pesquisadores alemães Oskar Minkowski e Joseph von Mering descobriram que a retirada do pâncreas do organismo dos cães os deixava vulneráveis à doença. Então concluíram que a causa do diabetes estava relacionada ao pâncreas. No ano de 1910, o pesquisador Edward Sharper Schaffer concluiu que a diabetes seria causada pela ausência de uma substância química produzida no pâncreas, pelas células das ilhotas de Langerhans. Daí, batizou a substância de insulina, em referência à palavra insula, que significa ilha. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921, Frederick Banting e Charles Best conseguiram reverter o quadro do diabetes em cachorros, após injetarem extratos de células ilhotas sadias em seus pâncreas. A partir dessa época, a insulina passou a ser usada em todo o mundo. No ano de 1977, foi descrito na revista Science um novo método para a inserção dos genes da insulina humana em células escravas, obrigando-as a produzir a insulina em escala industrial. E a técnica, nominada de DNA recombinante, gerou a base da atual biotecnologia industrial. Nos anos seguintes, surgiram medicamentos para serem ingeridos por via oral, capazes de substituir as injeções nos pacientes. Porém, os avanços tecnológicos ainda não conseguiram absorver a grande demanda de pacientes no mundo. Em pleno século XXI, o mundo vive uma epidemia de diabetes. Somente no Brasil há cerca de 12 milhões de pacientes, e é um número que deve crescer ainda mais até 2050, caso o paciente brasileiro continue engordando como cidadão norte-americano. Olha, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm sobre o diabetes. O recomendado é que
todas as pessoas a partir de 45 anos façam o exame de glicemia. E se o resultado for normal, ele pode repetir a cada 3 anos. Nos últimos anos, vários estudos têm abordado a causa do diabetes. E sabe-se que o diabetes tipo 1, além do fator hereditário, ele tem um forte componente autoimune. E várias prevenções já foram feitas, porém nenhuma delas obtiveram sucesso. Meu exame de glicemia está acima do 100. Eu estou com diabetes? Não necessariamente, porque o exame de glicemia do jejum é o primeiro passo para investigar o diabetes e acompanhar a doença. E os valores normais da glicemia do jejum ficam entre os 75 e 110 miligramas de glicose por decímetro de sangue. E estar um pouco acima ou abaixo desses valores indica apenas que o indivíduo está com uma glicemia no jejum alterada. Isso funciona como um alerta de que a secreção de insulina não está normal. E o médico deve seguir com a investigação solicitando um exame chamado de curva glicêmica, que define se o paciente possui intolerância à glicose, diabetes ou apenas está com resultado alterado. Não é contagioso, não passa de uma pessoa para outra. O que pode acontecer é que no diabetes tipo 1, a doença ela é hereditária. Já no diabetes tipo 2, ela é consequência de maus hábitos, sedentarismo e obesidade. O que pode acontecer é uma família inteira, em consequência desses maus hábitos, tiverem diabetes, o que leva a pessoa a achar que pode ser contagioso. Não, ele não causa dependência química. O que acontece é que o hormônio ele permite a entrada da glicose na célula, tornando-se fonte de energia. E a pessoa que faz uso dessa substância não trata-se de um viciado, é que ela precisa mesmo da substância para sobreviver. O diagnóstico para diabetes normalmente são feitos 3 exames: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a curva glicêmica. Os principais cuidados para tratar o diabetes são exercícios físicos, pois a atividade física ela mantém controlado o nível de açúcar no sangue e também afasta os riscos de ganho de peso. E controlar a dieta, porque também quem tem diabetes deve evitar comer doces, massas, pães e outros carboidratos em gerais, pois contém um alto índice glicêmico. Não tá gravando? Tá sim. Tá. As pessoas que possuem o diabetes, elas devem evitar bebidas alcoólicas, pois a bebida possui muito carboidratos. Ela deve controlar o estresse, evitar saunas e escaldapés, pois o diabetes ele sensibiliza muito os pés e a pessoa pode acabar não percebendo que a água está muito quente. Deve também cuidar dos olhos e da saúde bucal. A pessoa que já tem um histórico familiar na família de diabetes, ela é orientada a manter o peso normal, não fumar, praticar exercício físico sempre e evitar medicamentos que possam agredir o pâncreas. A diabetes é uma síndrome metabólica. Ela é causada por falta de insulina no organismo, causando aumento de glicose no sangue. Existem 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, em decorrência de um defeito no sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. Na diabetes tipo 2, existe a diminuição na secreção da insulina e tem também a resistência à insulina. Geralmente, as pessoas que são portadoras da diabetes tipo 2, elas podem ser medicadas com tratamentos orais ou injetados, e a doença pode se agravar no decorrer do tempo. A diabetes gestacional é o aumento da resistência à ação da insulina na gestação, aumentando o nível de glicose no sangue. Quando ela é diagnosticada pela primeira vez na gestação, e ela pode ou não persistir após o parto.
Pré-diabetes é um termo usado para saber se a pessoa tem ou não potencial para ter o diabetes. É como se ela estivesse entre o saudável e o tipo 2. Já na diabetes tipo 1 não existe o pré-diabetes, porque a pessoa já nasce com chances de ter a doença, só que ela pode ou não desenvolver no decorrer da vida. Os principais sintomas da diabetes tipo 1, os mais frequentes são vontade de ir no banheiro muitas vezes, fome constante, sede frequente, fraqueza, mudança de humor, náusea e vômito. No tipo 2, os principais sintomas são infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas e formigamento nos pés e furúnculo. Medicação metformina para diabetes e o Daunil. E também tem a insulina, que é conservada na geladeira, que é regular, e a NPH. E mais a fita e a seringa com agulha, para eles fazerem o 10º dia para ver como que está a diabetes. Insulina NPH, que é o efeito mais prolongado, e a insulina regular, que faz efeito mais rápido, que é feito menos dose. Daí como que funciona? As pessoas vêm pegar mensalmente ou é por semana? Conforme quantas doses tomam por dia. Se tomar 2 doses por dia, um frasco dá quase um mês. Se tomar mais, aí tem que pegar mais. A gente vê conforme a indicação do médico. Se tem necessidade de tomar bastante dose, a gente fornece por mês 2 frascos. Senão um frasco dá por mês. Agora nós falaremos de algumas atividades físicas que auxiliam no tratamento do diabetes 2. Sem dúvida, já faz parte obrigatória do tratamento do diabetes 2 a prática de atividades físicas regulares, e a mais recomendada é a corrida, visto que os benefícios são enormes e visíveis. A prática de atividade física resulta no controle mais eficaz dessa doença, que se caracteriza pelo aumento do nível de glicose sanguínea e das muitas complicações, principalmente vasculares, dessa elevação indesejada. A quantidade ideal de exercícios a serem realizados deve ser individualizada, respeitando as condições físicas e presença de complicações decorrentes do diabetes, através da avaliação médica e da equipe multiprofissional criteriosa. De modo geral, o exercício deve contemplar diversas formas e com a supervisão ou orientação de um educador físico. 1. Exercícios aeróbicos, corrida, natação e ciclismo. A recomendação médica é de 150 minutos por semana, com intensidade moderada, limitados pela frequência cardíaca obtido no teste ergométrico feito com presença de cardiologista. 2. Fortalecimento muscular. 2 ou 3 sessões semanais de 30 minutos cada, principalmente nos grupos musculares das pernas e braços. Com diabéticos com problemas oculares da retina, esses exercícios devem ser evitados. 3. Flexibilidade e equilíbrio. 5 vezes por semana, e o limite deve ser a ligeira sensação de desconforto. E é isso aí, essa é a sua ajuda para controlar a sua diabetes. Muito obrigado, Dr. Lucas, por ajudar a controlar a minha diabetes. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus do céu, estou com diabetes, o que vou fazer? Eu tenho a solução. Eu sou... Ai, o que eu faço, Lucas? Você não parou aí. No ano de 1910, Já! Le diabetes é muito mal, le diabetes é muito mal. Como apareceu aqui diabetes, preste atenção, escute a solução. A diabetes, o rompante, a corrói. Isso você pode ter certeza que dói! Acabou o doce, acabou a pizza, acabou a massa e o molho de salsicha. Tem o tipo 1 e o tipo 2. O 1 vem primeiro e o 2 vem depois. Tome cuidado pro 2 não te pegar, porque se ele te pegar, você vai dançar. É ruim. O diabetes é mau. Ele corta o seu doce e destrói seu pâncreas total.